Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, nosso cantinho espiritualista, onde falamos dos temas espirituais de forma bem ampla, somando a antiga sabedoria do Velho Oriente com os conhecimentos do moderno Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente e criativa dos estudos espirituais, sempre voltados para a questão da imortalidade da consciência, as experiências fora do corpo, os chakras, a aura, o despertar da consciência, os fenômenos anímicos, mediúnicos, as manifestações yogis e os estudos herméticos ao longo das eras, somados com a tradição indígena também, tão comum em nosso país, e a gente vai levando isso de forma bem aberta, numa linguagem normal, para que todos compreendam de forma natural os temas espirituais, de uma forma bem humana, onde cada um soma esses conhecimentos dentro daquilo que já sabe, dentro da sua própria jornada, dentro do seu próprio caminho escolhido, trilhando sua senda de forma digna e honrada, seja lá qual for, espero, senda de luz e de bem, seja lá que denominação for. E o objetivo do nosso programa é acrescentar um pouquinho dos temas espirituais na caminhada de todo mundo e assim contribuir de alguma forma no crescimento de todos. Hoje eu vou dar sequência às respostas às perguntas que eu comecei no programa de domingo passado sobre saídas do corpo principalmente e outros temas, considerando as perguntas que as pessoas me enviam por e-mail. Eu recebo também muitos e-mails de leitores dos meus livros, também com questionamentos, e os meus próprios alunos, das diversas turmas que eu tenho. Então, às vezes, eu junto essas perguntas, faço um the best, selecionando-as, porque eu sei que suas respostas poderão atender também as perguntas de outras pessoas, porque são perguntas de conhecimento geral dentro dessa temática espiritual, principalmente na questão das saídas do corpo, onde eu posso contribuir um pouquinho com o conhecimento que eu tenho. Sempre lembrando que ninguém sabe tudo, muito menos eu. O universo é infinito, moramos num planeta pequenininho, na imensidão sideral. Então, não tem como qualquer ser humano saber tudo. Porém, dentro dessas temáticas, eu pude aprofundar um pouco. Quando eu digo um pouco, em relação ao infinito que eu não sei. Agora, o pouquinho que eu descobri, as frestas que eu abri dentro da espiritualidade, por minha própria experiência e estudo, me permitiram aprofundar alguns temas. Aí eu posso compartilhar e ajudar outros que estão na senda também trabalhando e estudando nesses temas. Esse é o objetivo desse programa, do meu trabalho e de tudo que eu faço, contribuir com isto que eu pude ampliar dentro do meu pequeno conhecimento relativo ao infinito. Mas esse pequeno conhecimento, comparado ao infinito, já é muito para aqueles que estão iniciando ou outros que estão trilhando a mesma jornada e que se sentem bem, se sentem firmes quando outra pessoa também comenta sobre aquilo com segurança naquilo que está falando, ok? Então, eu vou responder mais essa batelada de perguntas. Antes, eu gostaria de colocar uma coisa. Eu gravo os programas normalmente às sextas-feiras, na parte da tarde, como hoje. Tá? Hoje é dia 4 de dezembro. O programa vai ao ar no dia 6, que vocês estão escutando então agora. Então eu gravo na parte da tarde e muitas vezes eu tenho intuições, ideias, e às vezes, em lugar de abordar um tema que eu tinha planejado, eu às vezes faço uma gravação de improviso com algo que eu sinto. Então fiz isso ainda agora, fiz uma gravação novamente direcionada para vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual. Fiz essa gravação, vou colocá-la na parte final do programa no segundo bloco, e fala de imortalidade da consciência. Por que é importante estar falando nisso? Não é só pelo problema da pandemia e todas as provas que a humanidade está vivendo nesse presente momento da humanidade tão pesado, de tanta confusão. Simplesmente tudo aquilo que está vivo, encarnado, um dia desencarna, um dia cai fora, faz parte. Tem gravidade, tem respiração, tem vida e tem morte no final, que é
simplesmente a cessação da vida do corpo por algum motivo e a projeção do espírito de forma definitiva para fora da carne, para fora do plano físico, em direção ao plano infinito de onde veio. Por isso eu sempre falo que o espírito não nasce nem morre, ele entra e sai dos corpos perecíveis. Ele já existia antes, encaixa no corpo. Quando o corpo cai um dia, ele sai. Então, o espírito é um viajante eterno, espiritual, centelha vital do eterno, do todo que está em tudo, da consciência maior que dimana a vida para todos os seres, a fonte imanente de vida e de luz de todos os seres. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, estamos sujeitos a qualquer momento a partirmos para o plano espiritual sem aviso, sem nós sabermos, de chofre, ou às vezes de forma prolongada pela velhice ou por uma doença. Ou seja, em algum momento a gente vai. Isto faz parte do jogo e a gente tem que lidar com isto, não só em relação à nossa perda, mas em relação às perdas dos entes queridos também que nós temos e dos outros que também sofrem com a perda dos seus amados também. Não somos só nós, todo mundo já perdeu alguém querido, seja um familiar, um amigo, uma amiga, ou uma pessoa que às vezes você não tem muito contato, mas gosta muito, e isto faz parte do jogo. É assim que é, tá? Então a gente precisa lidar com isso de forma clara, como estudantes espirituais, todos nós de alguma área. Nada de coisa tétrica, de coisa escura, pelo contrário, precisamos projetar clarinadas em cima desse tema, inclusive para ajudar as pessoas que perdem seus entes queridos. Então, a gente olha às vezes, por exemplo, o noticiário essa semana mesmo eu vi um cemitério aqui de São Paulo, cemitério de periferia, de bairro humilde, como são a maioria dos lugares, e aquele barro, aquela terra, milhares de campas, de tumbas, e chegando mais devido à Covid, mais cadáveres e tal, aquilo coalhado de cadáveres embaixo. Então uma visão que às vezes choca muito a muita gente, mas numa visão para quem está consciente da parte espiritual, não tem ninguém enterrado ali. Não é possível enterrar uma consciência, é possível enterrar o veículo com honra e respeito a este elemento da Terra que agora é o corpo e que voltará a ser energia do próprio plano físico. Daí eu me lembro da Bíblia. Tu és pó e ao pó voltará. Isto se refere ao corpo humano, não à entidade que é viva. Já vivia antes e continua viva depois. Não há nenhum espírito. Ninguém que você ama está embaixo de 7 palmos de terra. Agora o corpo está ali e você honra a presença física que foi um dia esse veículo pelo qual o ente amado se manifestou no seu período de vida. Mas agora se trata de pensar no espírito que voa de volta para casa. Então, este pensamento consciente, ele é de todos os estudantes espirituais. Isso não pode ser uma crença para você. Isso precisa ser certeza dentro do seu coração. Você não pode dizer eu acredito. Você tem que dizer eu sei. Porque muita gente que diz que acredita usa isso como um conceito da mente, mas não tem o calor do coração para sustentá-la na hora de uma perda. Por isso que se vê muitos estudantes espirituais chorando mais do que materialista. E muitos tentam se justificar. Entretanto, tudo que nós estudamos nos mostra a sobrevivência da consciência, cada um com as suas próprias experiências. Nas saídas do corpo, o que se vê são pessoas vivas, não é alma penada, não é bolinha de gás flutuando, são pessoas extrafísicas que mantêm no corpo espiritual muitas vezes a aparência que tinham aqui em vida, outras vezes aparecendo só com formatos energéticos e daí por diante. A vida continua. Eu não entendo isso como algo religioso, nem como a crença ou a doutrina X ou Y. Eu entendo isso como estado de consciência. Isto não pode ser algo tétrico na nossa mente. E eu estou falando para estudantes espirituais de várias áreas que eu creio serem os ouvintes do programa. Um programa dessa natureza, chamado Viagem Espiritual. Eu acredito que quem entra para escutar está dentro de uma vibe espiritual, querendo clarear, querendo somar e tocar em frente a bola. Então, a gente precisa olhar isso de frente e não podemos cair na ilusão da forma. Ao longo da vida, pessoal, eu observei várias coisas. Por exemplo, o cadáver de uma pessoa
assim, o cadáver deformado, às vezes, porque acharam o cadáver dias depois no mato, né, um cadáver já putrefando, ou alguém que sofreu um acidente violento e o cadáver está em condições que visualmente não são tão legais, aí se fecha o caixão até para ninguém ver. E aí as pessoas ficam muito tristes, falando, essa pessoa sofreu tanto. Eu posso garantir para vocês que em condições normais, uma pessoa pode ser vilipendiada, torturada, picotada. 1 segundo após a morte do corpo, ela está livre, com o corpo espiritual dela reluzindo e brilhando. É claro que tem sempre um espírito ou outro que pode carregar as impressões para lá, mas imediatamente os mentores espirituais adormecem a ela, tratam-na energeticamente por várias terapêuticas do lado de lá, desde cromoterapia, que eu vi fora do corpo, aplicação de cores no corpo astral de entidades desencarnadas, terapêutica psicológica, conversa clara para desobstruir psicologicamente a mente da pessoa, para que ela possa transcender a própria perda, e uma série de terapêuticas diferentes, aplicação de energia diretamente, captação de energias em planos mais altos, e daí por diante. Então, não adianta a pessoa olhar para um cadáver e imaginar que o espírito está igual. É um erro, é um equívoco. E outra coisa, quantas pessoas foram torturadas, vilipendiadas e assassinadas aqui na vida física ao longo das eras, e 1 segundo depois estavam bem. Quantos mestres passaram por tortura? Jesus, por exemplo. Nós tivemos outros grandes mestres que foram assassinados pela ignorância coletiva. Não é verdade? Tá? E daí por diante, mestres que sofreram violências e, no entanto, estavam bem 1 segundo depois. Ao mesmo tempo, a gente pega um criminoso famoso, um mafioso desses americanos, né, em que ele morre aos 90 anos, cercado pelo carinho da família, o enterro do cadáver dele, a sociedade lá vai, cadáver de mogno caríssimo, cheio de flores exóticas, e todo o carinho para o enterro, o funeral daquele mafioso, tudo certinho, e no entanto, 1 segundo após a morte, esse mafioso está péssimo do lado de lá, o corpo astral dele, com energias pesadíssimas, como consequência da vida criminosa levada por essa consciência. Então, não é o gênero de morte, ou como o cadáver fica, que determina a qualidade da consciência. O que determina isso é a qualidade da própria vida, é a média do que se pensou, sentiu e fez em vida. Nós que estudamos a parte espiritual, precisamos compreender isso. Eu não estou falando de algo doutrinário ou religioso, eu estou falando de consciência clara sobre os mecanismos das passagens extrafísicas para outro plano. Simplesmente nós não podemos ficar enganados com o cadáver. Às vezes o cadáver está com os olhos abertos, alguém vai lá e fecha. Por quê? O cadáver não vai ver a reflexão da luz batendo nos objetos e refletindo para que ele possa decodificar as imagens. Nada, não está vendo nada. Tá? Outra, capinar, por exemplo, em volta de uma tumba, pintar, botar cores coloridas, ou recalchutar o mausoléu da família, se é que tem isso, nada disso ajuda o espírito lá de lá. Aquela cor branquinha que você pintou a tumba, que tal você emanar uma luz branquinha a favor da pessoa que você ama, que está em outro plano? E daí por diante, né? Tem famílias ricas que têm mais mausoléus nos cemitérios que são maiores do que o meu apartamento ou a sua casa. E, no entanto, eles vão falar, vamos juntar aqui nesse jazigo, nesse mausoléu, a família. Às vezes uma família que brigava e já estava separada em vida, não vai ser a proximidade de cadáveres que vai unir o que a própria vida não conseguiu nos relacionamentos. O que une as pessoas é sintonia, não é presença física de um cadáver ao lado do outro. Então, em lugar de um mausoléu, o que a pessoa poderia fazer? Ajudar alguém a morar melhor, ajudar uma família pobre. Isto sim dignifica a presença dela e traz honra para o espírito desencarnado, que é familiar dela, que vê que ela está fazendo coisas boas e do lado de lá se sente agraciado e diz assim, que legal que o meu ente querido que está lá na Terra está fazendo coisas legais. Isso é muito bacana da gente poder falar. Ontem eu vi a minha mãe, que desencarnou em 2017, eu tenho visto ela frequentemente, né, por vários motivos pessoais, que eu não vou contar aqui para vocês no momento, são motivos de família, né, e eu vi a minha mãe me olhando com tanto carinho, gente, e percebi claramente
ela se sentiu honrada do lado de lá, Deus está fazendo o trabalho espiritual que eu faço. Eu não estou falando isso por ego, eu estou falando da minha mãe. Eu senti dela, minha mãe que foi evangélica uma vida inteira, minha mãe me olhando com carinho e simplesmente se sentindo bem por eu estar fazendo um trabalho espiritual aqui na Terra. Eu estava escrevendo um texto para mandar para uma pessoa que perdeu um ente querido e a minha mãe me olhando com todo carinho. Então, é muito legal. Você quer fazer uma homenagem a alguém que partiu, sabe? Ajuda alguém aqui carente, que está encarnado com dificuldades. Ajuda e pensa na pessoa que partiu e ajuda em nome dela. Eu garanto que a pessoa do lado de lá vai ficar muito mais feliz do que se você limpasse o capim em torno da tumba do seu cadáver, por exemplo, ou pintasse o mausoléu de rosa, o que quer que seja. Em lugar disso, manda uma energia rosa de amor na direção da pessoa que você gosta. Bom, nem era para estar falando isso, era para já estar respondendo as perguntas, mas me deu vontade. Eu gravei ainda agora algo sobre isso. No segundo bloco a gente vai voltar em cima desse tema, tá bom, gente? Então deixa eu começar a responder essas perguntas. Vamos lá. O cordão de prata se forma em qual chakra? E é verdade que a posição de decúbito dorsal favorece as saídas do corpo? Pessoal, o cordão de prata, como a gente já viu em outros programas, é um termo esotérico. Os ocultistas, em homenagem ao pregador da Bíblia, que escreveu alguns toques lá no finalzinho da Bíblia, né, no Eclesiastes, e o nome pregador é um pseudônimo, se desconfia que fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo, mas ninguém confirma, mas ele escreveu lá no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, dizendo o seguinte, que na hora da morte se rompe a corda ou cordão de prata, o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo energético que unia espírito e matéria, e que na hora da morte esse elo se dissolve, libertando o espírito para o alto e fazendo com que o espírito desça ao pó da terra, voltando ao ponto original, o corpo e o espírito voltando à luz, a Deus que o gerou. Então, em homenagem ao pregador da Bíblia, os ocultistas chamaram de cordão de prata, porque é um feixe de energia brilhante que lembra muito o brilho da prata. E é claro, quando você fala cordão de prata, você não está falando de uma corda, não está falando de algo metálico, prateado, você está falando de um feixe de energia que só se rompe na hora da morte. Ou seja, não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que vai causar a saída definitiva do espírito para fora da matéria. E nós desencarnamos não porque saímos do corpo, mas porque estamos dentro do corpo e um dia seremos obrigados a sair. Então a expressão cordão de prata, ela é metafórica. Ao longo do tempo, dependendo da época e da cultura vigente, os nomes foram variando. Teia de prata, fio de prata, cordão astral, por exemplo, elo espiritual, cordão perispiritual. Um chinês poderia falar de elo de ti, já um hindu falaria ligação prânica, e daí por diante. Mas o nome que aparece na maior parte da literatura ocidental sobre projeção astral é cordão de prata, e por isso que eu menciono dessa forma, porque é mais fácil das pessoas compreenderem. Muitos autores de projeção astral, projetores também, quando avistam o cordão de prata, já que eles estão fora, e para avistar você tem que estar mais próximo do corpo, onde os feixes energéticos são mais densos, porque a distância eles se tornam muito sutis, você olha para trás e não vê nada, e às vezes você vê um fio brilhante, lembrando um fio da teia de aranha. Daí você fala teia de prata ou fio de prata, não porque está mais fraco, mas porque está extremamente sutilizado, né? Ele ficou mais rarefeito, se é que eu posso chamar assim, e por isso não dá para ver. Então as visões sobre o cordão de prata é quando a pessoa está pairando próximo ao corpo e observa para baixo e vê esses filamentos. É claro que esses filamentos saem da cabeça aos pés, zilhões deles, um de cada poro, mas da região dos 7 chakras principais saem os filamentos principais, que à medida que o corpo espiritual vai flutuando, esses filamentos vão se juntando, formando um só feixe, conhecido como cordão de prata. Quando uma pessoa olha para baixo, pode ser que um desses filamentos que sai da parte dos chakras esteja mais condensado energeticamente naquele momento na boca de um dos chakras. De repente a pessoa olha para baixo e está mais condensado na altura do chakra umbilical.
E aí a pessoa fala, o cordão de prata sai do chakra umbilical, mas numa outra projeção, ele olha, está saindo da altura do peito, e numa outra projeção, na altura da cabeça, em um dos dois chakras, o chakra frontal ou coronário. Então varia muito o ponto aonde projetores e projetoras observam da onde sai o cordão de prata. Na parte extrafísica, o cordão de prata está inserido na parte posterior do corpo astral, ou na paranuca, nuca astral, ou entre as escápulas também, né, enraizado na altura do pescoço ou na base da nuca. Por isso o repuxão que muitos projetores e projetoras sentem quando são tracionados, puxados pelo cordão de prata para dentro do corpo. Então, para você que fez a pergunta, o cordão de prata, ele sai de todos os pontos do corpo, notadamente da região dos 7 chakras, mas em alguma projeção vai ter sempre um ponto mais condensado. Entretanto, eu posso afirmar para vocês, 80% da literatura internacional sobre saídas do corpo narram o cordão de prata saindo da altura da cabeça e, na maioria das vezes, do chakra frontal, inserido na nuca extrafísica do corpo astral. Isto na maioria das narrativas. Considerando a literatura, eu tenho uma biblioteca enorme onde eu posso comparar claramente esses relatos, vendo um padrão que na maioria das vezes sai da cabeça, mas não todas. Então o ponto por onde o cordão de prata sai no corpo, ele é relativo a cada experiência, mas na maioria das vezes se apresenta mais condensado na cabeça. E também a outra pergunta, se é verdade que a posição de decúbito dorsal, de barriga para cima, favorece as saídas do corpo. Não. Isso foi um mito criado ao longo do tempo. Você dormindo, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e o padrão de ondas cerebrais relaxa também. Sai de ondas beta da vigília para ondas alfa, que são os estados alterados, e na ida do sono o estado hipnagógico, cai em ondas teta, que é o sono leve, e depois ondas delta, que caracteriza o sono profundo. Então, se você dorme de lado, de bruços ou de barriga para cima, o metabolismo desceu, as ondas cerebrais desceram, os laços energéticos que unem o corpo sutil ao corpo humano se afrouxam temporariamente e o corpo espiritual é ejetado, então, temporariamente para fora da matéria. Isto ocorre durante o sono, estados alterados, meditativos, anímicos ou mediúnicos, mas o momento em que a pessoa se permite maior horas de relaxamento num dia é durante o sono. Por isso a grande maioria dos relatos de saídas do corpo são durante o sono. É só observar a literatura internacional do tema e perceber que 90% dos relatos estão na condição em que a pessoa estava com o corpo físico dormindo na hora. Mas vai sobrar 10% de outras variáveis, estados anímicos, mediúnicos, meditativos e tantas outras possibilidades nesses 10% que sobram, tá ok? Mas na maioria das vezes durante o sono. Então, desde que haja essa queda de metabolismo, ocorre a soltura do corpo psíquico. Agora, a posição de barriga para cima é aquela pela qual a maioria das pessoas tem rememoração das saídas do corpo, se lembram mais, porque me parece que quando a pessoa cai dentro do corpo, pela posição dela estar de barriga para cima, imediatamente ela abre os olhos, e aí isso conserva melhor a memória da projeção dela no cérebro. Quando a pessoa está deitada, por exemplo, de bruços, barriga para baixo, o sono é mais profundo. Ela cai dentro do corpo e adormece. Então, do momento que ela entrou no corpo e apagou, até 2, 3 horas depois, quando ela acorda, nesse período, o cérebro pode misturar um monte de sonhos naquela memória oriunda da saída do corpo. E aí, quando a pessoa desperta horas depois, está tudo misturado. E aí, para separar e filtrar o que era sonho, o que era projeção, fica difícil. Mas quando a pessoa entra no corpo e abre os olhos imediatamente, ela lembra de tudo, porque não deu tempo do cérebro fazer essa edição das imagens de sonho, mesclando com as imagens da projeção. Mas é claro que toda regra tem exceção. Então, de repente, alguém que dorme de bruços pode lembrar tudo. Agora, a posição média, pelo que eu sei, em que a maioria das pessoas dormem, é de lado, seja para o lado esquerdo ou o lado direito. Então, me parece que a posição entre decúbito dorsal e barriga para baixo, que é a posição média onde ocorre a maioria das projeções. Mas aqueles que dormem de barriga para cima têm uma tendência a rememorar melhor. Não significa que o outro de lado não vai lembrar, mas saída do corpo pode acontecer até com você sentado. Por exemplo, se você ali entra no estado alterado ou cochila ou dorme. Mas a memória fica mais favorecida
quando a pessoa está de barriga para cima. E muitas vezes, sentada meditando, a pessoa se projeta pelo chakra coronário, pelo alto da cabeça para cima, e aí se vê consciente. Quando ela cai dentro do corpo, ela abre os olhos, porque ela não estava dormindo, ela estava num estado alterado durante a meditação. Então são variáveis que ocorrem na questão da projeção. Bom, nosso primeiro bloco já está se chegando ao fim. A gente vai dar uma paradinha agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa, tá bom? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e nós vamos continuar com as respostas às diversas perguntas no segundo bloco e no finalzinho uma gravação que eu fiz para vocês do programa Viagem Espiritual. Então, vamos lá. O melhor horário para alguém sair do corpo é entre meia-noite e 3 da manhã, como eu li num livro? Bom, para você que fez essa pergunta, isso é outro mito que tem na área de projeção astral. Isso foi popularizado a partir do autor Sylvan Joseph Muldon, que junto com Hiriord Carrington, em 1929, publicou a clássica obra Projeção do Corpo Astral, que é um clássico do tema. Vocês que estudam o assunto, por favor, procurem esse livro, que hoje só acha em sebo, mas eu acho que na internet tem em algum lugar disponível. Projeção do Corpo Astral, Hiriord Carrington e Sylvan Joseph Muldon, editora Pensamento. O Sylvan Muldon, que era o projetor que escrevia os relatos neste livro, ele fala que o melhor horário que ele tinha as projeções mais claras era entre 23 horas e 3 ou 4 da manhã, porque ele achava que tinha mais silêncio. Entretanto, isto era o contexto dele. Ele morava numa cidadezinha, se eu não me engano, no Kansas, na década de 1920, ali bem no centro dos Estados Unidos. Morava numa cidade pequena, onde o silêncio era grande à noite. Hoje, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, mesmo de noite tem muito barulho. Qualquer grande cidade, o Rio de Janeiro, Nova York, Porto Alegre, né, Tóquio, Hong Kong, Londres, qualquer cidade grande tem muita atividade noturna, muito barulho de carro passando. Então, isso não é válido para quem está na cidade grande. No meu caso, eu, como faço aulas à noite, eu chego em casa normalmente 23h30, e aí que eu vou jantar. Então, eu não posso deitar imediatamente, eu espero horas. Então, me acostumei ao longo dos anos trabalhar à noite, escrever, montar as aulas à noite. Eu vou dormir 3 da manhã, 4, 2h30, dependendo do momento. Então eu estou fora desse horário que o Sylvan Muldon colocava. Entretanto, como é um livro clássico, o Projeção do Corpo Astral, muita gente pegou por esta base e assim escreveu seus livros também, ou falou sobre isso em algum lugar da internet, onde você deve ter ouvido. E outra, quem trabalha à noite e dorme de dia não vai ter saída do corpo? Não é isso. É que muita atividade, muito barulho, perto de onde o corpo está deitado, prejudica a qualidade do sono e, consequentemente, do relaxamento. O sono fica entrecortado, as ondas cerebrais não têm sua profundidade necessária e a pessoa acorda a todo momento. E é claro que isto atrapalha. Mas quando se fala nisso, é o barulho próximo. Por exemplo, a gente que mora na cidade grande, a gente está acostumado com o som de carro passando na rua. Tem pessoas que moram, inclusive, bem junto de avenidas com grande tráfego. O barulho que incomoda é o cano de descarga de uma moto, por exemplo, que deu aquele barulhão, aquele estouro, ou uma janela que bateu dentro da sua casa com o vento, aí o barulho abrupto próximo, ou um copo que caiu de um familiar lá na cozinha enquanto você estava dormindo. Isto sim atrapalha. O barulho ambiental em torno, ele já faz parte, já está incorporado no jeito de ser de citadinos, pessoas que moram nas cidades. Agora, na natureza, o barulho pode até favorecer. Por exemplo, a pessoa está dormindo, o som do vento batendo nas folhas das árvores grandes, no quintal dela, por exemplo. E muitos sons são ótimos para relaxamento, diferente dos sons abruptos ou sons que atrapalham o sono. Por isso que o Sylvan Muldon falava isso. Ele morava no interior, num lugar bem quietinho, mas essa não é a referência para a maioria de nós todos. Outra coisa, me perguntaram... antes de eu responder, deixa eu citar mais uma coisa. Durante o dia, a quantidade de energia que o Sol despeja na atmosfera é enorme.
como é que o hindu diria? A quantidade de prana gravitando no ar, interpenetrando né, o próprio ar. Um chinês falaria a riqueza, o chi, a força vital, preenchendo de riqueza o ar e a respiração de cada um. Vamos chamar a energia solar. Então, a atmosfera está saturada dessas energias e, nesse quesito, nós que moramos no Brasil somos abençoados, um país ensolarado. A gente precisa aprender a aproveitar melhor a energia do sol. Nós podemos ter aí uma grande coisa para o nosso país, para alavancar recursos naturais para frente, os quais o Brasil é muito rico, né? A energia solar é uma riqueza que a gente pode trabalhar melhor e ela não é poluente. Em suma, nós vamos avançar bastante nessa área nas próximas décadas. E aí, pessoal, o ar saturado dessa energia solar. Quando desce o crepúsculo e depois à noite, lentamente essa carga de prana, de energia, ela vai diluindo no ar, onde ela alcança o seu pico mínimo por volta das 23 até as 24 horas, aonde a carga é mínima. E esta carga mínima fica até a altura de 3:30 da manhã ou 4, porque logo depois virá a aurora e nova carga de energia solar despejada na atmosfera. Então, obviamente, qual é o momento em que tem menos atividade energética no ar? Entre as 23 e as 4 da manhã. Então, considerem isso por um ponto de vista, não do Silvan Mudo, o autor que eu citei, mas por um ponto de vista claramente conhecido por iogues há muito tempo e por ocultistas variados também há muito tempo. Então, nesse horário, como a carga de prana está menor, a vitalidade do corpo também está menor. Consequentemente, o seu metabolismo também. Por isso, maior facilidade para as saídas do corpo. Então, não é apenas a questão do barulho. Tem que considerar isso também. Mas, mesmo assim, tudo isso é relativo e uma pessoa dormindo de dia também pode ter suas projeções, porque ela já está adaptada, já se acostumou com esse horário. E me parece também que é um horário, a madrugada, onde muita gente desencarna em hospitais, porque a carga vital está muito baixa do corpo e favorece a soltura do corpo espiritual. Os mentores aproveitam e soltam a pessoa de vez para o lado de lá, ou pessoas que estão acamadas em casa desencarnarem nesse período de 23 horas até às 4 da manhã. Mas mesmo isso é relativo, né? Alguém vai embora em qualquer momento, basta estar encarnada. Mas as pessoas adoentadas, com a vitalidade mais baixa, elas têm essa tendência se é o momento final delas, é claro, de se soltarem nesse período que eu estou comentando. Bom, a outra coisa que me perguntaram, não está nem nas anotações que eu fiz, é que uma pessoa viu na internet alguém, que eu não sei quem, ela não cita, falar de glândula pineal. Ora, pessoal, a glândula pineal é a glândula mais alta do sistema endócrino. O sistema endócrino é composto de 7 glândulas produtoras de hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea para a realização das diversas funções do metabolismo do corpo humano. Então, quando você fala endócrina, vem do grego endo, por dentro. 7 glândulas produzem hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea. Então, a glândula pineal no meio do crânio, logo abaixo dos hemisférios cerebrais, é a glândula mais alta. Um pouco à frente dela e um pouco mais abaixo está a glândula hipófise, que também é chamada pituitária. Na altura da garganta, tiroide e paratiroides. Na parte alta torácica, o timo. Na barriga, o pâncreas. No baixo ventre, gônadas, testículos no homem, ovários na mulher. E em cima dos rins, as suprarrenais. Como eu já falei para vocês em outros programas, os antigos iogues, quando classificavam os chakras em importância, falavam de 7 chakras porque consideravam que chakras de primeiro nível estariam conectados com as 7 glândulas do sistema endócrino. Então passaram a falar dos 7 chakras. Um deles no topo da cabeça, conhecido em sânscrito Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, chamado no ocidente chakra coronário, ou chakra da coroa. Sua boca se abre no alto da cabeça e o seu conduto, o seu talo, vai dar em cima da glândula pineal, no meio do crânio. Pineal, que também é chamada de epífise. O chakra frontal na testa, ligado aos fenômenos de clarividência, por exemplo, a sua boca está na altura da testa e a raiz vai dar em cima da glândula hipófise, também chamada de pituitária. E cuidado, porque muitos autores trocaram glândula e chakra. É só olhar anatomicamente. Meio do alto da cabeça, puxa uma linha reta atravessando os hemisférios, vai incidir em cima da pineal. E puxa uma linha reta da testa, da raiz do nariz para dentro, você vai encontrar a hipófise, ligada ao frontal. Ligado à tireoide,
o chakra laríngeo, ligado ao timo, chakra cardiorrespiratório, ligado ao pâncreas, chakra umbilical, ligado às gônadas no baixo ventre, o chakra sexual, e ligado às suprarrenais em cima dos rins, o chakra da base da coluna, porque a energia vermelha sobe pelos pés da terra, entra na altura do períneo, sobe pela coluna e irradia por toda a área das costas e os músculos intercostais, pegando as duas glândulas em cima dos rins, as suprarrenais ou adrenais, que injetam adrenalina na corrente sanguínea, cortisol, são as verdadeiras glândulas de defesa do sistema do corpo, do instinto de sobrevivência. Então, a glândula pineal está ligada ao chakra coronário. Então, muitas vezes, quando a boca do chakra coronário dilata, ocorre uma repercussão na outra ponta, no talo, na glândula pineal, e isto acarreta ruídos intracranianos, descargas de energia na pineal. Muita gente narra, na hora de uma saída do corpo ou na volta no encaixe, barulhos dentro da cabeça que não são no conduto auditivo, é no meio do crânio. A pessoa vai no otorrino, ele não localiza aquilo, porque está no centro do crânio. Aí manda a pessoa para o neurologista, que também não localiza. Aí vai ali numa sessão de um bando preto velho e fala, é mediunidade, misifio, por exemplo. Então, esses ruídos intracranianos são ocasionados por descargas de energia na glândula pineal ligada ao chakra coronário. Veja, é do chakra para a glândula, não é da glândula para o chakra, porque o chakra está na esfera energética e psíquica e a glândula na parte física. E mesmo um espírito desencarnado tem chakra coronário, que seria o para-chakra astral coronário, mas ele não tem glândula pineal mais. A pineal é no corpo físico, então ela sofre a ação do chakra coronário, não é o chakra coronário que sofre a ação da glândula pineal. Então, quando eu vejo alguém falar em desenvolvimento da pineal, não é isto, é desenvolvimento do chakra coronário, que por sua vez ativa o potencial oculto da glândula pineal, tão decantado há muito tempo por iogues, ocultistas, mestres xamânicos variados também, vem falando dessa glândula há milênios, desde o Antigo Egito e da Antiga Índia, que já se falava dela. Então, a pergunta da pessoa é sobre isso, sobre a ativação da glândula pineal, que eu não acho, eu acho que é a ativação do chakra coronário, do chakra para a glândula. E ela fala de um zumbido que ela tem dentro da cabeça e que às vezes parte para dentro dos dois ouvidos. Veja, aí não é um ruído intracraniano como esses que eu estava falando na hora da entrada ou da saída do corpo. Existe um sintoma em que a pessoa escuta ruídos ou sons dentro dos canais auditivos, que é chamado internacionalmente de tinnitus. E muita gente tem, se calcula cerca de 28 milhões de pessoas no mundo têm tinnitus, que nada tem a ver com a glândula pineal. O tinnitus, esses sons que ocorrem dentro dos canais auditivos, produzido pelo próprio cérebro, de alguma maneira, é um sintoma que pode ter várias causas. Diabetes pode causar isso. Pressão alta pode causar isso, até hipoglicemia, que é a glicemia baixa demais, pode causar isso, problemas nas mandíbulas, problema de mastigação, enxaqueca, sinusite, várias coisas podem causar o tinnitus. E em alguns casos nem se localiza a sua causa. Muitas vezes um trauma sonoro sofrido pela pessoa, mas na maioria dos casos em que a pessoa tem de 50 anos para frente, o tinnitus denota perda auditiva. Na maioria das vezes, não todas. Então, a pessoa pergunta se o ruído dentro do canal auditivo é mediúnico. Não é, tinnitus é um sintoma físico, oriundo de uma das causas que eu estou falando. Quando o ruído intracraniano é causado pelo chakra coronário, repercutindo na glândula pineal, ele ocorre não no conduto auditivo, no meio do crânio, como uma descarga de energia que não é contínua. O tinnitus é um som contínuo. E quem tem esse problema, quando vai deitar, e que está quietinha sem som nenhum, parece que esse som fica mais alto. Então muita gente usa o som da televisão ligada ou de um ventilador para distrair o ruído, confundir o cérebro, né, mascarando um sintoma com outro ruído. Então é muito legal para quem padece tinnitus, inclusive, dormir escutando som de chuva caindo no telhado. Tem vários aí na internet, é só você entrar no YouTube e clicar
som de chuva. Vai abrir com trovão, sem trovão, chuva na natureza, chuva na cidade. Dormir ouvindo o som da chuva caindo melhora muito a qualidade do seu sono. Pode ir tranquilo nessa dica que vocês vão encontrar coisas boas com isso. Mas, por favor, não confundir tinitos, que são sintomas causados por várias coisas com ruído ou sons contínuos dentro da cabeça ou no conduto auditivo, com sons intracranianos relativos à pineal e o chakra coronário, que essa era a dúvida da pessoa, e pelo que ela narra, eu acho que ela tem tinitos, né? Glândula pineal, coisa nenhuma, tá bom? Então, gente, eu vou parar agora, porque já estamos com quase 15 minutos, e a gravação tem 10 o áudio que eu fiz, então fiquem com o áudio agora para a gente terminar o programa. No domingo que vem eu responderei outras perguntas, tem um monte aqui anotada, e respondendo para uns eu acabo melhorando a resposta também para outros, tá bom? Então, escutem a gravação e um grande abraço a todos. Em meio à correria dos homens, o barulho, a agitação mental e física, em meio a tantas tragédias que ocorrem diariamente, muitas crianças morrendo de fome, muitas pessoas vitimadas pela violência, muita miséria e muito sangue rolando, além de um grande vazio dentro dos corações, com climas que fazem perder a esperança de dias melhores, com climas pesados que fazem o mais otimista dos homens baixar a guarda e a energia e se entregar. Este é o mundo em que vivemos. Contudo, algumas vozes espirituais se levantam e, mesmo em meio à agitação, projetam suas inspirações entre os homens. Algumas vozes sutis ousam se levantar no silêncio, por entre os planos, e elas projetam suas energias, seus pensamentos e seus sentimentos, para que cheguem até os homens de boa vontade, em seus corações, comunicando ânimo, força na jornada, inteligência para superar os desafios, e sentimentos altos para superar as dificuldades. Estas vozes sutis se levantam, no silêncio, sabedoras de que não serão ouvidas por mentes agitadas. Mesmo assim, estas vozes espirituais se erguem, e elas falam diretamente ao espírito dos homens, em seus corações. Às vezes, passam inspirações pela música ou por intermédio de outros homens nas condições apropriadas. De quem são estas vozes sutis que falam aos homens de boa vontade e os exortam a permanecerem serenos e firmes na jornada? De quem são estas vozes que atravessam o infinito e chegam até nós, revestidas de músicas, de palavras amigas e de inspirações plenas de energia? São as vozes dos nossos entes queridos que moram em outros planos, que se comunicam com todos nós, invisivelmente, mesmo que nós não saibamos disto. E além deles, as vozes dos mentores espirituais de todas as tradições, que orientam a eles e a nós. Mais acima, a voz espiritual das grandes consciências que trabalham coletivamente, sempre em silêncio. E mais além ainda, a voz dos devas, os seres de luz, e a voz do todo, que invisivelmente
permeia tudo. Estas vozes espirituais vêm falando há muito tempo sobre os valores da consciência, sobre não se deixar levar pela aparência das coisas. Elas vêm alertando a todos sobre a prática do bem e do esforço individual em crescer, sobre evoluir, estudar e seguir em frente. Estas vozes espirituais sempre exortam a humanidade sobre o respeito ao próximo, o amor, a luz e o discernimento. E os homens teimam em não escutá-las, presos de estranha surdez consciencial. Estas vozes espirituais entram em contato com todos nós somente pelas vias do Espírito. Quando mergulhamos no centro de nós mesmos e nos reencontramos e descobrimos que há uma luz dentro de nossos corações. Uma luz que é a essência espiritual e que tudo sabe, tudo compreende e que comunica, muitas vezes, aquilo que as vozes sutis vêm dizendo por dentro de nós mesmos, com seus próprios pensamentos e sentimentos, que brotam de forma aparentemente espontânea e que, na verdade, são delas, ligados a nós pelas vias anímico-mediúnicas. As pessoas fazem cerimônias, marcam datas, visitam tumbas, mas não entram em contato com estas vozes, porque elas não estão a 7 palmos para baixo da terra, nem estão no número de uma tumba, ou mesmo num cerimonial artificial, feito apenas por uma lembrança que estaciona na mente, mas que não aquece o coração. Não, estas vozes espirituais não frequentam cerimoniais áridos, secos de amor, idealizados apenas pelo condicionamento cultural ou pela obrigação de alguém. Estas vozes espirituais só se ligam aos corações. Não é necessário uma reunião para que elas se comuniquem. Basta apenas a sintonia entre os planos. E estas vozes ficam contentes quando veem as pessoas reunidas em prol de objetivos maiores. Quando as veem ligadas a sentimentos superiores, tendo a certeza daquilo que é tão importante em suas vidas. Estas consciências extrafísicas, que são nossos irmãos e irmãs, parentes e amigos de jornada espiritual, ficam muito contentes quando nós somos responsáveis espiritualmente com aquilo que estudamos e propomos. E elas nos saúdam de outros planos, mesmo que nós não as vejamos, mas elas estão lá e vêm aqui. E a presença delas, lá ou aqui, não pode ser motivo de choro ou de luto, mas motivo de alegria e de abraços. E muitas destas presenças espirituais que nos acompanham, sequer as conhecemos ao longo desta vida. São parceiros e parceiras, amigos e amigas de outras jornadas e que não nos esqueceram. Nós não nos lembramos deles, mas eles se lembram de nós. E em qual condição estas vozes espirituais falam mais forte em todos nós? É justamente nos momentos de nutrição espiritual da meditação, silenciosa e individual. Ou mesmo nas reuniões espirituais em que se encontram, ou melhor dizendo, se reencontram, na mesma atmosfera de luz, nos mesmos propósitos, homens e mulheres com qualidades e defeitos, mas trabalhando e estudando juntos. Elas sabem da importância disto no mundo atual, percebem a importância e se reúnem e aumentam o contato espiritual de alguma maneira. Sim, neste mundo de tanta tragédia e tanta tristeza, estas vozes espirituais se levantam e falam de vida e de luz, principalmente quando reunidas num trabalho na mesma atmosfera, no mesmo grande coração.
Neste mundo cheio de coisas complicadas e pessoas confusas, com tanta agitação e barulho, também existem músicas maravilhosas. E há pessoas maravilhosas reencarnadas por aqui, no mesmo mundo, vivendo junto com a gente. Sim, neste mundo, onde as pessoas não são confiáveis nem para si mesmas, também há amigos leais e verdadeiros que o céu colocou em nossas vidas. Amigos maravilhosos que viajam junto na mesma nave-mãe Terra, na mesma vida da gente. Toda essa gente, encarnada e desencarnada, que pensam no bem, que mesmo em meio a tantos problemas, ainda lutam por climas melhores, dentro de si mesmas e também no ambiente em torno, em relação à vida em todos os planos. E eu só posso concluir estas palavras direcionadas para vocês do programa Viagem Espiritual, que eu gravei aqui ainda agora, dizendo simplesmente paz e luz.